Oi, Lucas capítulo 1, versículo 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Então, Zacarias e Isabel eram pais de João Batista, e eles eram sacerdotes. Aqui Jesus ainda não tinha nascido, então era necessário que um grupo de pessoas que eram os sacerdotes da tribo de Levi, esses estivessem diante do Senhor para fazer a comunicação entre Deus e o povo. Então eu vou ler agora Números 15, 25. O sacerdote fará propiação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. Então aqui em Números 15, a gente vê que os sacerdotes eram aqueles que faziam a expiação do pecado do povo para Deus. Então, o povo ele era perdoado dos seus pecados através de ofertas e sacrifícios. Isso antes do nascimento de Jesus. E haviam pessoas designadas por Deus, que eram pessoas da tribo de Levi, que eram os sacerdotes, que podiam ir até o tabernáculo ou então ao templo e entrar no lugar onde havia a presença de Deus. Não eram todos ali que podiam fazer isso. Eram pessoas designadas pelo Senhor. Em Deuteronômio 21, 5, fala assim: Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximaram, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrar e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então, aqueles que eram designados pelo Senhor faziam essa comunicação de Deus com o povo. E isso era antes do nascimento de Jesus, né? Hebreus 10, 11 e 12. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados, né? Então, dia após dia, eles faziam os seus sacrifícios, as suas obrigações religiosas, porque o pecado ali era constante. Então, ali sempre havia de fazer essa expiação pelos pecados, tanto do povo quanto do próprio sacerdote, porque para o sacerdote prestar contas e prestar o serviço para Deus, ele precisava também ser purificado de seus pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à direita de Deus. Aqui, no versículo 12, está falando de Jesus. Que Jesus é o sumo sacerdote escolhido por Deus para a remissão, para a eliminação, para a extinção dos nossos pecados. E então agora eu vou ler Hebreus 7, 23 e 25. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Então, né, era da tribo de Levi, e aí era passado de geração em geração, porque essas pessoas morriam, e o povo não poderia deixar de ser perdoados pelos pecados deles, né? Então, sempre tinha substitutos. Aí no versículo 24, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente daqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, aqui em Hebreus 7, está falando que Jesus definitivamente levou os nossos pecados. Ele definitivamente nos livrou do pecado. E a punição para o pecado é a morte. Então, Deus, através da vida de Jesus, nos livrou da morte eterna e nos trouxe a vida eterna. Em Deuteronômio 18:1 fala assim: os sacerdotes levitas e de todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas pelo Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Então, os sacerdotes, né, da época lá, antes de Jesus, eles não receberam uma terra para poderem usufruir delas, mas eles eram sustentados
né? Eles eram supridos as necessidades dele pelo povo. E eles viviam das ofertas, né, do Senhor. Então, assim, o pessoal fez uma oferta e levou um cordeiro, por exemplo. Aquele cordeiro, quem ia se alimentar daquele cordeiro eram os sacerdotes. E eles iriam se alimentar da oferta do Senhor. Em 1 Pedro 2,9 fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, aqui em 1 Pedro, esse geração eleita somos nós. Hoje nós somos sacerdotes de Cristo. Cristo veio como sumo sacerdote. E ele fez uma única vez um sacrifício. Ele foi a oferta do Senhor para nos livrar dos nossos pecados. E ele foi aquele que, com uma única morte de cruz e ressurreição, que nos livrou do pecado da morte. E hoje nós, através da vida de Cristo, somos co-herdeiros das heranças do Senhor. E a herança do Senhor é a vida eterna. Então, hoje nós somos sim a geração eleita. E nós, como sacerdotes, temos a função de anunciar a palavra de Deus. Assim como os sacerdotes da época, antes do nascimento de Jesus, eram responsáveis por levar adiante a mensagem que Deus dava a eles. Então, todos nós somos eleitos por Deus como sacerdotes. Amém?